Fala pessoal, tudo bem? É uma grande alegria estarmos juntos novamente. Na semana passada eu fiz um vídeo sobre agosto, mês das vocações. Falamos um pouquinho do porquê o mês de agosto é dedicado às vocações, porque nós devemos rezar sempre pelas vocações de todos os tipos, vocações sacerdotais, vocações religiosas, vocações leigas, matrimoniais. Muitos são os chamados que Deus faz, são muitos os carismas que Ele distribui, mas um só é o Espírito, um só é o Espírito Santo que anima toda a igreja, que anima todas as pessoas para que elas obedeçam à vontade de Deus e para que elas consigam, com as suas próprias mãos, construir o reino de Deus nesse mundo. Então, falamos sobre a vocação, sobre o mês de agosto, do porquê ele se dedicado às vocações. Eu deixei com vocês 3 questões para vocês responderem e agora eu estou aqui para poder corrigir essas questões. Então vamos lá. Questão 1, de onde vem a palavra vocação? Então essa é uma questão que está interessada na etimologia da palavra, ou seja, de que língua veio essa palavra, qual é o seu significado original. E estudando a raiz etimológica de vocação, a gente descobre então que vocação vem do latim, do verbo latino vocare, que significa chamar. Então o que é vocação? Vocação é um chamado. Todos nós temos uma missão nesse mundo, mas essa missão não é simplesmente uma invenção nossa, não é só uma escolha nossa. É, antes de tudo, uma iniciativa de Deus. Quem é o autor desse chamado? Quem é que faz esse chamado ao homem? É Deus. Então, nós, seres humanos, nós temos o papel, então, de responder a esse chamado. Mas esse chamado é feito por Deus. Toda missão que nós recebemos é de iniciativa divina. É Deus o autor de toda a vocação. O autor e o sustento de todas as vocações. Isso é muito importante porque com isso a gente conclui, como eu disse na semana passada, né? A gente pode concluir que o ser humano não é um barco à deriva. O ser humano não é assim um alguém sem projeto. Pelo contrário, o ser humano é um projeto inacabado. O ser humano é uma obra começada. É uma obra iniciada por Deus, mas que depende da nossa contribuição para ficar pronta. Por isso, na Sagrada Escritura, o autor sagrado diz: Senhor, completai em mim a obra começada. Não deixeis inacabada essa obra que fizeram vossas mãos. Então, nós somos uma obra iniciada por Deus, mas que para poder chegar a bom termo, precisa também da nossa colaboração. Santo Agostinho dizia assim: aquele que te criou sem ti, não te salvará sem ti. Então, Deus te criou, te deu uma vocação, te deu uma missão. Mas Ele precisa da sua aceitação, Ele precisa da sua colaboração. Então, o chamado exige uma resposta. A vocação exige também uma resposta amorosa da nossa parte, a fim de que nós abracemos a vocação que Deus nos deu, assumamos a missão que Ele nos deu e desempenhemos o papel que Ele quer que a gente desempenhe no mundo, né? Questão 2. Qual é o primeiro chamado que Deus faz aos homens? A gente diz assim que é o chamado universal. Esse chamado, ele não tem um caráter particular, ele é um chamado universal, ou seja, é um chamado que é feito a todos os homens. Todos os homens são chamados à santidade. A santidade é o primeiro chamado que Deus nos faz. O que é ser santo? Meditávamos sobre isso na semana passada, né? Ser santo não é ser perfeito. Nenhum de nós consegue ser perfeito. Jesus disse isso ao jovem rico. A gente viu isso na outra semana, né? Como que você me pergunta pelo bom? Só Deus é bom. Só Deus é realmente bom. Só Deus é realmente perfeito. Só Deus não tem falhas. Então, ser santo não é ser perfeito como Deus é perfeito, mas é se esforçar para isso. Como eu disse, né? Santa Teresinha falava: santo não é aquele que nunca cai, mas é aquele que sempre se levanta. O homem, ele tem sede de Deus, e quando ele peca, ele se afasta de Deus. Então, com frequência, a gente vê pessoas
que se realizam em vários âmbitos da vida. No âmbito profissional, são pessoas assim que às vezes conseguem fama, conseguem dinheiro, conseguem prestígio, mas não são pessoas que servem a Deus. Então, essas pessoas que não servem a Deus não conseguem atingir a santidade. Então, por mais que elas tenham alcançado algumas coisas nessa vida, elas não alcançaram o principal. Porque a principal finalidade dessa vida é a gente amar e servir a Deus. Porque essa vida aqui não é definitiva. Tudo que a gente conquista aqui a gente vai perder. Qual é a única coisa que a gente pode conquistar e que jamais vai ser tirada de nós? Deus. Deus é aquilo que a gente precisa buscar acima de tudo. Então, a primeira preocupação do homem deve ser agradar a Deus, deve ser servir a Deus, deve ser conhecer a Deus e amar a Deus. Então, o primeiro chamado que Deus nos faz, sermos santos. Santo é aquele que conhece e que ama a Deus, aquele que respeita os seus mandamentos. É esse que vai conseguir a vida eterna. É esse que vai morar junto de Deus. Como diz lá o salmista, né? Senhor, quem entrará no vosso santuário para vos louvar? Aquele que tem mãos puras e inocente coração, que não dirige a sua mente para o crime, que não faz o mal ao próximo, que sustenta o que jurou mesmo com prejuízo próprio. Ou seja, o santo, o homem correto, o homem justo. É esse homem que vai alcançar a maior glória que um homem pode obter, que é a visão de Deus. Então, a gente pode desempenhar muitos papéis nesse mundo. Eu posso ser pai, eu posso ser marido, eu posso ser professor, eu posso ter algum papel assim de grande responsabilidade social, posso ser um juiz, posso ser um prefeito, posso ser um presidente da república, posso ser um senador, mas o mais importante, e que inclusive vai influenciar a forma como eu exerço todos esses outros papéis, a minha vocação primeira é a vocação à santidade. Se eu não for santo, qualquer dessas coisas que eu fizer, eu não vou conseguir dirigir a Deus. Então, eu não vou conseguir aperfeiçoar essas coisas. Eu não vou levar essas coisas à plenitude. Por quê? Porque a fonte que alimenta todas as minhas ações deve ser Deus. Ser santo não é fazer grandes coisas. Às vezes a gente acha que santo é assim, alguém como São Paulo, que é um grande evangelizador, que leva milhares de pessoas para Deus. Às vezes a gente acha que santo é só alguém que, por exemplo, dá a vida, derrama o sangue por Jesus, como São Pedro, que foi crucificado por amor a Jesus, foi um mártir. Então, para ser santo você precisa necessariamente ser mártir? Não, nada disso. Ou então, para ser santo você precisa ter assim algumas atitudes, como a de São Francisco de Assis, por exemplo, né? Atitudes assim de pobreza radical. Não. É possível santificar o nosso cotidiano. Quem diz isso é São José Maria Escrivá, né? Ele era padre numa paróquia na periferia de Madrid, na Espanha, e todos os dias, logo cedo, ele abria a igreja e ficava ali fazendo algumas orações, se preparando, porque logo mais o povo chegaria então para poder se confessar. Então ele ficava ali na igreja e ele escutava sempre um barulho, parecia alguma coisa assim sendo arrastado no chão. E um dia ele foi ver o que era esse barulho, era sempre bem cedo, bem de manhãzinha. E ele foi ver, era um homem muito simples, que entrava sempre na igreja, assim que a igreja abria, arrastando alguns cântaros de leite. E ele dizia assim, Senhor Jesus, bom dia, aqui é João o leiteiro. E aí São José Maria Escrivá falou, poxa vida, esse homem vem todos os dias se apresentar a Jesus. E eu muitas vezes estou aqui na igreja, mas estou de modo displicente, estou com a cabeça lá fora, não consigo me concentrar na oração. E esse homem, que não sabe nem ler e escrever, analfabeto, mas com toda a sua simplicidade, vem aqui e declara o seu amor a Jesus todos os dias. Então, São José Maria Escrivá, que era sacerdote, passou então, depois daquele momento, a rezar sempre assim, Senhor, aqui é José Maria, teu sacerdote, que ainda não te ama como João o leiteiro. Então é isso, o amor a Deus
ele pode ser manifestado nas coisas mais prosaicas, nas coisas mais simples da nossa vida. Se você desempenha bem o seu ofício, se você faz bem aquilo que você tem que fazer, se você é estudante, você estuda com afinco, se você leva a sério os seus estudos, se você é honesto, é leal com os seus amigos, então você já está no caminho da santidade, né? A gente não precisa de grandes feitos. Eu sempre cito aquela frase de Santa Teresa de Calcutá: Deus, ele não vai nos perguntar quantas coisas nós fizemos, mas o quanto de amor nós colocamos naquilo que nós fizemos. Então ser santo é isso. Ser santo é ser fiel a Deus nas pequenas coisas, porque quem começa sendo fiel a Deus nas pequenas coisas vai estar preparado para os grandes desafios da vida. O homem que move montanhas começa carregando pequenas pedras. Então a santidade é sobretudo isso, é a gente tentar ser fiel a Deus no nosso cotidiano. 3. Por que é tão importante orar pelas vocações? Porque toda missão exige sacrifício. E todo sacrifício custa. E às vezes as pessoas fraquejam nesse momento em que, para abraçar a sua vocação, para abraçar a sua missão, elas precisam fazer renúncias. Então é necessário que a gente peça que Deus sustente sempre as pessoas nas suas vocações. Vocês pensam que ser pai ou ser mãe, ser marido, ser esposa é fácil? Não é fácil. Muitas vezes as pessoas têm vontade de desistir, de largar tudo. Vocês pensam que ser um missionário em terra estrangeira é fácil? Não é fácil. Às vezes a pessoa tem vontade de voltar para sua terra e esquecer a missão. Ser sacerdote é fácil? Não é fácil. Exige uma série de renúncias, de sacrifícios. Então a gente precisa orar pelas vocações. E antes de tudo, a gente precisa também procurar discernir qual é a nossa vocação, o que Deus quer de nós. Então orar pelas vocações dos nossos irmãos e orar também pela nossa própria vocação, para que Deus nos dê discernimento, as luzes do Espírito Santo, para que nós possamos identificar qual é a nossa vocação e abraçar a nossa vocação e ter fortaleza no seguimento de Jesus. Porque, como eu disse na semana passada, vocação acertada, futuro feliz. Se nós sabemos o que Deus quer de nós, então nós descobrimos o sentido da nossa vida. Então nós temos plenitude na vida, nós temos um sentido, nós temos um norte, nós temos para onde ir. Não estamos aí caminhando a esmo, abandonados. Nenhum vento sopra a favor de quem não sabe para onde ir. Mas se nós conhecemos a nossa vocação, então nós sabemos o que nós queremos para a nossa vida. Então nós fazemos essa experiência de encontrar o sentido da nossa vida. Tudo adquire um novo significado, porque nós temos um norte, nós temos uma referência. A gente sabe o que a gente está fazendo aqui. Isso é fundamental para a nossa vida. Tanto que Santa Teresa de Calcutá falava assim: a santidade para mim não é um luxo, mas uma necessidade. Então temos essa primeira vocação, como eu disse, que é a vocação universal à santidade, e temos as diversas vocações que Deus distribui de modo heterogêneo. Você pode ser missionário, você pode ser pai, você pode ser mãe, você pode ser padre, enfim, você pode ser um religioso, uma religiosa, consagrado, enfim, são muitas as vocações que Deus distribui, mas em todas elas deve brilhar a nossa santidade, a nossa sede de fazer a vontade de Deus. Isso é que é o mais importante. Então que esse finalzinho aí do mês de agosto sirva para a gente intensificar as nossas orações pelas vocações e sempre pedindo a Deus que ilumine a nossa vida, que ilumine o mundo. Nós estamos passando aí por uma fase muito difícil de pandemia. Como é importante que a gente não perca o sentido da nossa vida, a gente não perca o sentido do nosso chamado, do que Deus quer de nós, mesmo nos momentos mais difíceis. Valeu, galera! Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Semana que vem eu volto então com conteúdo novo. Grande abraço!